Um bom dia, queridos irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. O Evangelho de hoje é São João, capítulo 21, versículos de 15 a 19. Jesus ressuscitado, está na praia, Pedro, João, Tiago, os mais se pescando. E ele então lá tinha um fogo aceso e pede para trazer mais peixe. Eles comem. E Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro: sim, Senhor, eu te amo. E Jesus pergunta pela uma segunda vez se Pedro o amava. E Pedro responde que sim. Na terceira pergunta, Pedro ficou aborrecido, entristeceu. Tu sabes, Senhor, que eu te amo. Tu sabes tudo de mim. E Jesus em todas as vezes disse: apacenta os meus cordeiros, apacenta minhas ovelhas. Por que Jesus perguntou 3 vezes a Pedro sobre se ele o amava? Porque Pedro tinha uma dor no seu coração, a dor de ter negado Jesus por 3 vezes. E Jesus, além de tocar nessa dor de Pedro e curar essa dor de Pedro, Jesus queria que Pedro reafirmasse o seu amor a ele. E Pedro então responde por 3 vezes. Até fica aborrecido na insistência de Jesus. Jesus, ele cuidou especialmente de Pedro, corrigindo, às vezes até de forma severa, algumas vezes, para que Pedro fosse o líder depois da sua assunção aos céus, que fosse o dirigente da igreja depois da sua assunção. E nós temos ele como o primeiro Papa. Ele ficou à frente da igreja. Isso nós vemos claramente nas cartas de Paulo, nos escritos. A responsabilidade que Pedro teve diante do cristianismo, de Jesus, de transmitir a fé a outras pessoas. É lógico que ele não fez isso sozinho, mas ele foi o primeiro chefe, podemos assim dizer. E Jesus depois então fala de Pedro: olha, quando era jovem ia para onde queria, depois que fica velho, os outros te guiarão. E ele estava falando isso justamente da forma que Pedro haveria de morrer. Pedro, no dia da sua morte, da sua execução, ele foi executado. É mártir. Eles queriam crucificá-lo da mesma forma que Jesus. E ele pediu: não mereço morrer como o meu mestre. E foi crucificado de cabeça para baixo. Alguém que era um homem bruto, pescador, a própria palavra em Atos fala, iletrado, foi capacitado por Jesus e pelo Espírito Santo no dia de Pentecostes. Pedro, até o dia de Pentecostes, ficou cara em oração no cenáculo, mas era um homem que vivia às escondidas. A partir de Pentecostes, que a graça de Deus foi derramada como promessa do céu.
Pedro começou a falar com desassombro. Na sua primeira palavra, na sua primeira pregação, converteu-se 3.000 pessoas. Cheio da graça. Então nós não devemos nos desanimar em nenhum momento da nossa vida, quando nós caímos, pecamos, erramos, diante da nossa fragilidade humana. Deus nos deixou a misericórdia do sacramento da confissão. E Deus também está nos ensinando e corrigindo diante de todas as coisas, para que sejamos fortes, como Pedro se tornou forte na graça de Deus. Agora, não tem como ser forte, vencedor, sem o Espírito Santo. Sem ele, nada conseguimos fazer e realizar. Nós lhes pedimos, Pai amado, que derrameis sobre nós desse Espírito, nos dando a fortaleza do céu, os dons e a capacitação necessária para viver neste mundo e nele testemunhar o teu santo nome. Nós lhes pedimos ainda, Pai, em nome de Jesus, que derrameis sobre nós vossa graça, nos curando fisicamente, espiritualmente, psicologicamente, de tudo aquilo que nos atrapalha de sermos livres. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Um abençoado dia a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.